Stone Temple Pilots. É muito bom, misericórdia. Quem gosta aí, deixa o like. Galera que gostar de Stone Temple Pilots, comprem camisetas do canal, se inscreve. Mosquito, filha da... Salve, salve, rapaziada. Fala você, São Paulino. Fala você, São Paulina. Volta das duas câmeras. Não, voltou duas câmeras nada. Hoje eu tô com fogo no rabo, eu vou fazer duas câmeras. Mas na verdade mesmo vai ser só uma câmera só, como sempre. Mais fácil. Depois fica uma desgraça pra editar. Vamos dar um giro nesse mercado da bola tricolor, senhoras e senhores. Tem Caio Paulista sendo parcelado, tem uma possibilidade aí do Pedro Raul, ex-Goiás e ex-Vasco, que eu acho um nome interessante. Foi bagre no Vasco, não ajudou muito o Vasco, tá meio fraco lá na Liga Mexicana, mas que no Goiás peidou de fazer gol, recusou vir ao São Paulo com medo de ficar na sombra, ser apenas um reserva do Caleri, quis ir para o lugar onde ele fosse titular e seria cobrado como um 9, né, fazedor de gols. Foi cobrado justamente por isso no Vasco, perdeu um monte de pênalti e aí a torcida não aguentou mais ver a cara do ser humano. Lembrando que o Vasco pagou na época acho que 10 milhões de reais, eu não lembro o valor exato que o Vasco vendeu agora na minha cabeça, na minha memória, mas vai estar pipocando aí na tela para vocês também. Tá, rapaziada? Tem a possibilidade de uma venda aí do Beraldo. Beraldo recebeu uma proposta aí do Zenit da Rússia, mais que o Júlio Casares, após ser reeleito sem nenhuma oposição. Puta, parabéns pro clube, não conseguiram formar uma oposição. Por que será, né? Será que é porque o Juvenal Juventus rasgou o estatuto em 2011 e nunca mais possibilitou que uma oposição seja forte o suficiente no São Paulo para conseguir formar uma chapa e concorrer com alguém da situação? Será que foi isso, esse problema? Pô, cara, mandei quase um Eminem resumindo o que aconteceu com o São Paulo há 10, 14 anos atrás, hein? Mas, rapaziada, parece que o Casares já até falou, ó, 18 mil ainda é pouco, vai, faz a fila, vem um de cada vez pela criança. Falando em criança, tem o Ajax interessado no Juan. Tem muita coisa pra gente conversar, então vamos dividir aqui de possíveis chegadas. Primeiro, muita gente ainda tá se perguntando sobre Ferreirinha. O São Paulo realmente está de olho, está em cima, está monitorando a situação do jogador que tem contrato até dezembro de 2024, até o final da próxima temporada com o Grêmio, está insatisfeito lá, quer sair, ele ora na titular, ora na reserva com o Renato Gaúcho. Eu já cansei de falar para vocês, eu acho que algumas pessoas superestimam o Ferreirinha. É um mau jogador? Não, mas eu prefiro um Ferreirinha que um Soteldo, por exemplo. Eu acho o Ferreirinha um pouco mais objetivo do que o Soteldo, só que eu acho que ele tem que ter mais objetividade. Eu acho que ele é um cara que cisca demais. Quando ele olha pro gol ou olha pro companheiro para dar uma assistência, aí beleza. Quando ele tá sendo mais objetivo e menos fominha, menos excesso de drible, excesso de passar o pé em cima da bola, aí ele é um bom jogador. Quando ele tá nessa fase muito ciscador, cisca pra cá, cisca pra lá e não faz nada, aí eu já não gosto. Mas é um cara que tem números até interessantes comparado com outros. Eu acho o Eric, que vem do Ceará, mais pronto e é mais esse jogador que tá mirando, tem o drible, tem a velocidade, mas tá mirando fazer o gol, tá mirando dar assistência. Eu acho um cara muito mais pronto do que o Ferreirinha, e os dois têm quase a mesma idade, que é 25, que é pro cara já estar pronto. Uma coisa é um Juan, que tem 19, 20, um William Gomes, que ainda vai se desenvolver, que tem 17 anos, e ter esses problemas. Agora, quando vem marmanjo de 25 com esse tipo de problema, como é o caso do Ferreirinha, tem a questão do preço, e principalmente a parte física que me preocupa com relação ao Ferreirinha. É um cara que passou muito tempo no departamento médico lá do Grêmio. A gente sabe que aqui no São Paulo, pô, o Éder, velho. O Éder não conseguiu jogar aqui por problemas físicos, nós conseguimos jogar no Criciúma. Será que não tem alguma coisa errada com o São Paulo? Às vezes pode ser um atleta que aqui tava nem aí lá tá um pouquinho melhor. Não tô aí falando que é o caso do Éder, interpretem como quiser. Mas, cara, será que a gente não tem que fazer uma autocrítica? Será que o São Paulo não pode virar e falar, pô, tá, alguma coisa a gente tá fazendo errado aqui. A nossa preparação física, a nossa parte clínica para cuidar dos jogadores não tá correta. Porque não é possível, rapaziada. E eu fico com receio quando vem jogador com histórico de lesões por causa disso. Não é nada contra o rapaz. 25 anos, espero que o São Paulo seja mais inteligente na questão do negócio. Alguns estão falando que pode envolver Luan, pode envolver até o Gabriel Neves numa troca. Tô ok com os dois. Tanto o Luan quanto o Gabriel Neves, pra mim... Gabriel Neves, se for o Gabriel Neves de abril a julho, tudo bem. Se for esse Gabriel Neves pós-lesão lá no Allianz Parque, não serve pra nada. A mesma coisa o Luan, que se quiser, é o melhor primeiro volante do Brasil. Como ele não quer, então passar bem o Luan. Me arrependo aqui de ter pedido para que o São Paulo renovasse seu contrato se eu soubesse que você ia largar seu futebol no meio do caminho. O Beraldo, rapaziada, já é um caso que eu acho que o Júlio Casares está corretíssimo. Beleza, chegou uma proposta de 18 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, mas lembrando, o São Paulo só tem 60% do Beraldo. Os outros 20 são do 15 de Piracicaba, os outros 20 eu não lembro se está com ele, se está com o empresário, se está com alguém, mas o São Paulo só tem 60%. Ou seja, se o São Paulo vendeu o Beraldo por 100 milhões, o São Paulo só embolsa 60.
Então o São Paulo tem que procurar o melhor negócio para todas as partes. Ó, Beraldo, é a Liga Russa, irmão. Não é um campeonato de primeiro nível. O Brasileirão é melhor que a Liga Russa. A gente só tem menos dinheiro, porque nossos clubes têm esses monte de problemas que a gente cansa de falar aqui. A economia, a moeda é outra. O país lá, mesmo em guerra, os clubes conseguem ter dinheiro, não tem esse problema como a gente tem aqui, em euro, toda aquela coisa. Sem contar que teve mas sondagem de Liverpool, de Wolverhampton. É muito melhor o Beraldo ir para um time médio da Inglaterra, que briga para ficar em 10º, se destacar e depois ser vendido para um time que brigue por título, que brigue por coisa maior. A Inglaterra ainda pode ir para um Wolverhampton da vida, se destacar, um Leicester da vida, que a gente falou recentemente também, e depois ser vendido para um dos 6 grandes. Novamente, eu não quero que o Beraldo vá pro United. Tô preocupado com a carreira do nosso menino Beraldo, que nem Casemiro, ninguém consegue dar jeito no United. Enfim, mas eu acho que o Beraldo deveria procurar um clube melhor e também um clube que pague um pouquinho a mais pro São Paulo. Eu acho 18 milhões, 20 milhões de euros. Eu até falei aqui pra vocês em algumas lives. Para alguém contratar o Beraldo, tem que chegar com uma proposta de 20 milhões de euros para começar a conversar. Para começar a conversar são 20 milhões de euros. Agora, se quiser levar, meu irmão vai ter que tirar o escorpião, não sei como fala escorpião em russo, mas em inglês eu sei que é Scorpion, graças ao Mortal Kombat. Vai ter que tirar o Scorpion do bolso e pagar uma nota alta pelo Beraldo, que para mim é um zagueiro que vai eventualmente ser convocado para a seleção brasileira. Não entendi ele não ser chamado nas últimas convocações. Ele e o Arboleda jogaram o fino da bola nesse finalzinho de campeonato aí. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, a gente pode reclamar do nosso ataque sem Caleri, da nossa criação antes de Lucas e Rames Rodrigues, que o Dorival pode fazer aquilo, mas a nossa defesa e principalmente a nossa dupla de zaga, eu acho, a titular, eu acho que a gente não tem um A pra falar. Até o Alan Franco melhorou, o Diego alterna entre altos e baixos, e estou na expectativa enorme de ver o Ferrarese no ano que vem, tá, rapaziada? Lembrando, o Beraldo só pode, o São Paulo só vai ter 60% dele. Se o São Paulo quiser uma boa grana, irmão, pode aumentar essa oferta aí, eu quero no mínimo 100 milhões pelos meus 60%. O São Paulo tem que ir nessa linha. Tem que valorizar o seu produto, mesmo tendo problemas financeiros, né? Não sei como, o Morumbi, recorde de bilheteria, nunca se arrecadou tanto com o Morumbi, vende camisa, é campeão, e mesmo assim os caras conseguem ter problemas financeiros, conseguem ter problema para pagar os jogadores. Parabéns, gestão do São Paulo. Mirei no lugar errado aqui. Parabéns, gestão do São Paulo. Mas vocês foram reeleitos, né? O que pode falar? Tem gente que já considera vocês ídolos, queriam uma Copa do Brasil. Calma lá, né? Marcelo Portugal Gouveia foi campeão da Libertadores, campeão mundial, deixou um terreno bom pra caramba pro Juvenal Juvencio. Eu não vejo ninguém falar o nome dele, né? O pessoal tem a memória curta. Vamos pesquisar um pouquinho, rapaziada, antes de falar que Casares é ídolo, porque dirigente a gente tem que cobrar, não endeusar. É só isso que eu queria falar sobre a eleição do São Paulo. Mas, rapaziada, voltando aqui, o Caio Paulista, a informação do Gabriel Sá, que saiu hoje, inclusive, de que o Caio Paulista será comprado, o São Paulo vai ter que efetuar mesmo os 19, 20 milhões de reais e vai parcelar. Eu tô vendo muita gente reclamar do alto valor, porque o Caio, apesar de ser um bom lateral, 20 milhões é muito dinheiro, a gente vai pagar 20 milhões de reais no Ferrarese, que estava lesionado. E vou falar um negócio pra vocês, pelo pouco que eu vi do Ferrarese, eu acho que a gente tá pagando um bom preço. Lembrando que o Manchester City queria 40 antes dele se lesionar. E eu até falei pra vocês, longe de mim desejar para que o cara tenha qualquer problema que pode até afetar na carreira dele. Mas dos males, há males que vieram pra bem. Tipo, o cara se lesionou, obviamente desvalorizou o valor dele, e mesmo assim o São Paulo apostou no cara 20 milhões de reais pro Grupo City. E a mesma coisa agora o Caio Paulista, ele veio em baixa, mas já na baixa do Caio Paulista, o Fluminense já colocou esses 19 milhões, eu vou falar 20 milhões só para arredondar, tá? Já colocou esses 20 milhões de início, por ser um cara jovem, por acreditar no potencial do cara, apesar de estar sendo criticado pela torcida, tudo mais, a torcida não queria ver a cara do Caio Paulista, não queria ver o Caio Paulista pintado de ouro. O São Paulo deu oportunidade e o Caio Paulista, ao meu ver, foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasil esse ano. Algumas pessoas estão falando que da temporada do futebol brasileiro, ele foi o melhor lateral esquerdo. E eu não acho nenhum absurdo. Ele tem gols, ele tem assistências, ele tem drible, tem momentos que ele é quase um ponta esquerda, e mesmo assim, defensivamente, ele ainda ajuda. Meu medo quando chegou o Caio Paulista foi, a gente contratou um atacante improvisado de lateral, ofensivamente ele até pode ir bem, mas defensivamente vai causar problema. Só teve um jogo que ele não estava bem defensivamente, que foi contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil em Itaquera. Pra mim foi o único jogo que eu falei, nossa, o Caio não estava assim defensivamente. Isso prova de que o cara está tentando melhorar, está tentando se tornar lateral e está melhorando nessa parte defensiva. Eu não acho nenhum absurdo o Caio ser um dos melhores laterais, tudo mais, do Brasil esse ano. O que eu acho absurdo é esse preço.
Até porque por ser um cara que veio numa onda mais baixa. Mas como foi o Fluminense que desde o início colocou como preço fixado, ó, São Paulo, é esse o preço e acabou, o atleta pertence ao Fluminense, pelo menos o São Paulo não deixou pra sorte. Porque imagina se não tivesse um preço fixado do Caio Paulista. O São Paulo e o Fluminense não acertam nenhum preço. Aí o cara é considerado por alguns o melhor lateral esquerdo do ano no Brasil, o Fluminense ia pedir mais alto ainda. E rapaziada, vou falar um negócio pra vocês. Não tá difícil achar primeiro e segundo volante. Não tá difícil achar zagueiro. A gente, por exemplo, achou o Alan Franco que melhorou. Eu critiquei pra caramba o Alan Franco no primeiro semestre, mas melhorou. Mas é difícil achar lateral, tanto esquerdo quanto direito. E se tem uma coisa que a gente tá se preocupando menos, é a nossa lateral esquerda com o Caio Wellington, a menos que o Wellington seja vendido, já que tem contrato encerrando em dezembro de 2024 também, assim como o do Ferreirinha. Tanto o Wellington, o Wellington e o Ferreirinha do Grêmio tem um contrato terminando em dezembro de 24. Mas lateral esquerdo eu acho que a gente se preocupa menos. Já o nosso lado direito a gente tem Rafinha, o Natan tem uma suposta proposta aí do Red Bull Bragantino por 8 milhões de reais. Eu acho que o Natan não me inspira confiança, rapaziada. O Natan, ele fez um grande jogo esse ano, que foi a última rodada aí do Brasileirão contra o Flamengo. Um grande jogo o ano inteiro. O próprio Juan foi bem, né, nesses últimos jogos aí, que já não valia mais nada. Um ou outro bom. Mas enfim, a lateral direita é a nossa preocupação. Eu queria muito ver o Moreira como é que ele tá, mas ele teve outro problema de lesão na seleção sub-20 dessa vez. No ano passado, em 2022, ele se lesionou aqui também. Moreira tá complicado, não tá conseguindo ter sequência. Eu acho que talento, do pouco que eu vi do Moreira, talento você via que ele tinha. O problema é essa questão física que não tá deixando o moleque jogar. O Igor Vinícius é uma incógnita. Eu já falei, ele foi sacrificado pra gente ganhar a Copa do Brasil e botar um sósia no lugar. Inclusive, aquela imagem dele parecendo um vulto no vidro na foto com a menina é maravilhosa. Mas enfim, foco. O Igor Vinícius, eu não confio. Quem é o Igor Vinícius de 2023? Perdão, de 2024, porque o de 2023 não existiu. O de 2023 passou, não jogou. Na verdade, jogou 2 jogos. Um como titular, um como reserva que entrou no segundo tempo. E eu ia falar faleceu. E lesionou. E a gente não sabe o que esperar do Igor Vinícius. É uma incógnita. O nosso lado direito, pra mim, é um problema. A gente só tem o Rafinha, que pode dar conta do recado, mas com 40 anos, que não vai aguentar jogar quarta e domingo, rapaziada. Bom, esse foi um pequeno giro sobre o mercado da bola do São Paulo. Ainda tem muita coisa pra gente falar. Já tirei as minhas mini férias em pauta desde quarta-feira no pós-jogo contra o Flamengo. Falei pra vocês que eu ia precisar de uns 2, quem sabe 3 dias de descanso. Na verdade, né, tirei a quinta, sexta, sábado. Tô voltando agora aqui com vocês. Amanhã já deve ter vídeo ou live aqui no canal também. Não esquece de se inscrever, deixar seu like. Esse foi um pequeno giro. O restante das notícias. Pô, Celso e Lucas e Luciano, a gente conversa na segunda ou na terça, tá, rapaziada? Vamos na maciota e quem sabe, né, pode ter novidades aí. O Casares, inclusive, reconfirmou a permanência de James Rodrigues. Vamos torcer para que ambos tenham palavra e que o James siga aqui e que possa ser útil no ano que vem e que o Dorival monte um grande time. Vamos conversando aí. Tá só começando o mercado da bola do Tricolor. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de visitar a loja do canal. O link tá aqui na descrição. Deixar o seu like, deixar o seu gostei. Comentar. Pô, Celton, tal jogador não tá sendo falado, eu gostaria. Pô, esse Pedro Raul não serve. Pedro Raul fez gol pra caramba no Goiás. Vamos ver se o negócio dá uma esquentada também pra gente conversar um pouquinho mais. Mas já é um nome que eu acho interessante pra ser uma alternativa ali ao Caleri, né? Engraçado, o cara foi pro Vasco pra não ser reserva do Caleri, foi pro Vasco, não deu certo, foi pro México, não deu certo, e vai vir ser reserva do Caleri no São Paulo. Se tudo der certo, vamos ver valores, vamos esperar um negocinho esquentar pra gente conversar um pouquinho mais, mas é um nome que eu acho interessante, tá, rapaziada? Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo.